que chora. Quem vai trazer para nós o esclarecimento é a Teca, já está conosco aí. E eu vou aproveitar, Teca, passar para você, e você faz essa prece inicial por nós, e já inicia, por favor? Perfeitamente. Eu só queria pedir um favor para você. Sim. Eu não consigo acompanhar, se tiver alguém com alguma dúvida, você pode olhar os comentários no chat? Sim. Né? Eu já vou te passando aí. Nisso, não, você vai me falando, né? Tranquilo. Então, vamos lá. Agradecidos mais uma vez a Deus Pai de amor e bondade, a Jesus o Mestre, aos benfeitores do plano maior que estão conosco, voltados aos ensinamentos do Cristo, às suas lições redivivas. Rogamos, Senhor, que as bênçãos se façam neste momento sobre os dois planos da vida, que todos aqueles que se encontram com os ouvidos, os sentidos atentos, possam receber os bálsamos do plano maior, terem as suas dores, as suas dúvidas acalmadas e seu coração siga em paz. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Bom, para quem não me conhece, né, eu sou Teca, sou trabalhadora da Casa de Miramês, frequento umas atividades aí. Só não vou na sexta, porque senão eu vou ter que montar a barraca na fraternidade. Então, o tema de hoje, embora a gente esteja no Outubro Rosa, né, nós estamos ainda com foco no Setembro Amarelo, que foi o mês de combate e prevenção ao suicídio, né? Quando a gente pensa nesse assunto, é importantíssimo que nós todos estejamos conectados com as vibrações mais elevadas, porque muitos de nós que estamos ouvindo esse estudo hoje, ou participando desse estudo, já pensamos em desistir alguma vez, já pensamos em nos matar, ou outros que estão, que vieram ter conosco do plano maior, fizeram esse ato intentado contra si mesmo, né, o ato do suicídio. Agora, por que as pessoas se suicidam? O que é que leva uma pessoa a se suicidar? Vocês concordam comigo que nós estamos atravessando um momento de muitas provas, de muitas crises, de muitas incertezas, não é? Estamos passando, não só por conta da pandemia, não, que nós estamos aí nesse forçado isolamento social desde março, mas nós já estamos aí há cerca de 3 ou mais anos que estamos passando por um processo de crise, né? E essa crise traz para muitos de nós incerteza, para outros oportunidade, cada um faz uma leitura do que lhe cabe no momento, né? Então, se estamos juntos nessa sala hoje de estudo, na verdade, essa é uma sala de emergência, né? Ninguém está nesse assunto hoje por acaso, acidentalmente, e nós temos aí que dar o nosso contributo, né? E quando a gente pensa na depressão, no suicídio, né, nessa alma que chora, nós temos que 1 a cada 17 pessoas estão deprimidas hoje. O Sistema Único de Saúde, as perícias das autarquias federais, elas costumam diagnosticar 3 tipos de sentimento. A raiva, a tristeza e a depressão, né? A depressão hoje é um dos grandes causadores de afastamento do trabalho, né? Mas o que é depressão mesmo? Eu acho que depressão é fricote, é chilique, Não tem nada de fricote, não tem nada de chilique, é uma doença, né? É realmente a alma que chora. Quem escolheu o assunto, né? Pensa sobre isso, porque a cada 4 segundos, 4 segundos, uma pessoa tenta suicídio hoje no mundo. Né? Pensa, então, a estatística é altíssima. E a maioria são pessoas entre 15 e 30 anos, 40 anos, a maioria são mulheres, né? E como diz o Manuel Filomeno de Miranda, ele fala o seguinte, que o ato do suicídio, ele é um ato intencional e ele é planejado e tem detalhes, né? Não sei se vocês chegaram a ver, alguns dias atrás, foi semana passada,
um senhor que estava com sua filha num hotel, um hotel em Belo Horizonte, e ele foi flagrado tentando matar a própria filha e matar a si mesmo, né? Então, ele havia deixado até um bilhete e tudo, mas graças à espiritualidade, né? Ele não conseguiu o intento, né? E tudo isso fruto do quê? Que ele tinha grande medo de perder o contato com a filha, tendo em vista a ruptura do relacionamento amoroso. Então, existem várias coisas que nos levam a estar propensos à depressão. Uma mãe que tem a separação momentânea do seu filho num desencarne traumático, ou num desencarne que seja, fugindo aí à lógica que nós estabelecemos como lógica existencial, né? Que os mais velhos vão primeiro e os mais novos vão depois. Se essa mulher chorar, ela está errada de chorar? Se ela nos procurar na casa espírita em pleno lamento, a gente teríamos a ousadia de falar que isso é um fricote, isso é um chilique? Será que ela não poderia realmente chorar a partida antecipada do seu filho, no seu entendimento? Se você teve um relacionamento afetivo rompido por qualquer circunstância, ou por desencarne do parceiro, ou porque o relacionamento não se deu mais por feliz e cada um resolveu seguir o seu caminho, isso também não é motivo de tristeza? Não é motivo de lágrimas? Se você tem um bom trabalho, um emprego do qual você sustenta a sua família, e você se vê afastado dessa possibilidade, você se vê afastado dessa possibilidade de sustentar a sua família, você não pode sofrer por causa disso? De acordo com Joana de Ângeles, no livro O Amor como Solução, ela fala que o processo depressivo, ele pode durar de 6 a 8 semanas. Ah, mas então nós vamos pegar um calendário e vamos olhar, né? De 6 a 8 semanas. Passou de 8 semanas, ó, acorda, apruma esse corpo e vamos fazer outra coisa. Não funciona assim, né? Porque o quadro de depressão, se a gente for olhar no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, item 25, tem um item lá chamado melancolia. Antigamente, antes deles darem esse nome de depressão, eles chamavam as pessoas de melancólica. E a mensagem que temos lá no Evangelho segundo o Espiritismo nos relata uma saudade, um sentimento, um suspiro, uma coisa que eu não sei definir. Isso é um processo melancólico, isso é uma tendência a um processo depressivo, né? A gente tem o quadro clínico, sim, do processo depressivo, né? Existe toda a sintomatologia, né? Que a pessoa não quer levantar da cama, não quer nem tomar banho, não quer fazer nem higiene pessoal, ela se prostra para a vida, né? A gente tem o quadro psíquico, que a gente sabe que, de acordo com o Livro dos Espíritos, né, na questão 459, a gente tem lá a influência dos espíritos na nossa vida. Então, a gente pode ter uma interferência psíquica e espiritual, sim, a gente pode. Mas a gente tem que parar de pensar, a gente como espírita, que nem todo processo depressivo ele é obsessivo. Não, fulano de tal chegou lá na casa espírita, tal com obsessão. Não, nem todo processo depressivo ele tem um cunho de obsessão. Alguns casos tem sim processo de obsessão. Mas é muito relativo isso. Isso não pode ser tomado como regra. Isso tem que ser melhor avaliado. E nós, espíritos, temos que tomar muito cuidado com isso. Porque muitas vezes a gente acha que a pessoa está sofrendo por causa de uma unha encravada. Sabe? Chega na fraternidade espírita, lamenta. Porque a fraternidade não é um lugar de acolhimento. Então, se eu estou doente, eu vou procurar o quê? A sala de emergência. E a casa espírita é a sala de emergência. E hoje, na falta da abertura da casa espírita para ser sala de emergência, as nossas lives, os nossos encontros são salas de emergência. Nesse momento, todos nós estamos sendo atendidos, sem exceção. Uns mais, outros menos, mas estamos sendo todos atendidos. E aí a gente começa a ver que a pessoa que se deprime, então ela entra num quadro de apatia. A vida perdeu a graça, a vida perdeu o sentido, ela começa a ficar angustiada,
Mas por que a gente sofre de angústia, Teca? Porque a gente se compara. Querendo ou não, a gente se compara às outras pessoas, né? Às vezes a gente vê uma conquista de um outro colega nosso, de um grande amigo, e a gente pensa assim, ah, danado, né? Você conseguiu, né? Mas você sabe do esforço daquela pessoa? Você sabe o que aconteceu para aquela pessoa conseguisse lograr êxito em ter um bom carro, um bom trabalho, ou a coisa que às vezes a gente se angustia muito mais pelas coisas materiais do que pelas coisas espirituais. As conquistas espirituais a gente não dá muita moral, não, né? Estudando sobre esse assunto, eu fiquei muito impressionada. Até cutuquei o Hércules, nem sei se ele está aí na live, né? Eu estou lendo um livro que chama Escravidão. Ele não é um livro espírita, comentei até com a Fafá, né, Fafá, lá na biblioteca. Ele fala da história dos negros. Assim que começou o tráfico, né, de escravos no mundo. Ele faz o primeiro volume, é relato no mundo. Então, é a primeira venda de escravos em Portugal. E aí, no relato do pesquisador, que é um brasileiro, ele fala que os escravos, quando eles eram colocados nos navios, afastados das suas famílias, dos seus costumes, eles iam ganhando uma certa tristeza. O seu olho ia perdendo o brilho, eles iam perdendo a vontade de comer, não queria fazer mais nada, ficava num canto, e era chamado de banzo. E com esse banzo, a pessoa ficava tão entregue à situação que ela foi acometida, de ter sido afastada do contexto familiar, de ter sido afastada dos seus entes queridos, da sua terra, da sua convivência, que ela entra nesse processo, ela adoece e desencarna, não é? Agora, a gente fica pensando que, então tá, a pessoa entrou num processo depressivo, e a gente sabe que a depressão tem tratamento, né? Não é feiura falar. Eu gosto muito das coisas que Cadinho fala. Ontem eu estava vendo ele falar na live também. O melhor investimento que a gente faz é no autoconhecimento. E o autoconhecimento, ele não é um processo difícil. Ele é um processo que requer paciência. Porque a gente quer passar pelas dores de forma antecipada, né? A gente quer muito que as coisas sejam como mágica na vida da gente. Só tem um lugar que eu já vi mágica, no circo, né? Porque é tudo um processo da gente compreender a pessoa que nós somos, que pensa bem. Quando foi para a gente reencarnar, a gente é fruto de um óvulo e um espermatozoide, certo? Então, foi qualquer óvulo? Foi qualquer espermatozoide? Foi assim, ó. Não, houve todo um planejamento reencarnatório. E olha, nós ficamos muito tempo esperando para reencarnar. E quando nós reencarnamos, a gente dá toda a sugestão das coisas que vão nos acontecer, das moléstias, das tristezas, dos episódios, né? Eu estava lendo um livro, até doei para a biblioteca, não sei o nome não, mas depois pergunto para a Fatinha, que fala assim que até a casa espírita que a gente vai escolher para frequentar tem planejamento espiritual para a gente entrar naquela casa. O marido, os filhos, o trabalho, o vizinho, tudo tem um planejamento para que isso aconteça. E aí, bem de repente, a gente fica deprimido. A gente não consegue enxergar a vida com outros olhos, a gente se entristece. E aí, o que acontece? O suicídio parece como a grande resposta para a gente sair daquele sofrimento, para a gente sair daquela angústia. Há relatos, né, de que os espíritos ficavam soprando no ouvido de alguns, né? Sua vida está ruim mesmo, acaba logo com isso. Não, leva isso adiante, não. Você não vale nada, né? Mas aí é preciso que a gente olhe para a gente, pense que a gente vale muita coisa. Nós somos filhos do grande Pai Celestial. Né? E quando a gente vê isso, a gente pensa que nos momentos de crise, todos nós passamos por crises, todos nós. Crises existenciais, crises conjugais, crises financeiras, crises no trabalho. E o planeta em si, ele está em crise. Para buscar o quê? Um mundo de regeneração, não é? Nós temos que sair dessa condição de mundo de provas e expiação para ir buscar a progressão espiritual, não é? E agora eu fico pensando assim, por que será que algumas pessoas conseguem resistir
ao processo da depressão, conseguem lutar bravamente e outros não conseguem, outros se matam. Né? Porque somos seres individualizados, somos seres que temos percepções diferenciadas. Mesmo que eu tenha, por exemplo, 2 filhos gêmeos, e que um ficou doente e fica em casa, e o outro vai para a escola, o que ficou em casa, se acontecer algum episódio que foge ao controle emocional dele, ele pode, a partir daquele momento, desenvolver uma tendência à introspecção, à timidez. Por que nós, quando somos irmãos, a gente é filho do mesmo pai, da mesma mãe, mas a gente é tão diferente? Uns filhos são tímidos demais, que nem eu assim, né? Outros são para frente. Por que será? São as competências. Como que a gente lida com as nossas competências, com as nossas habilidades? Muitas vezes, o Arlírio Cerqueira Filho, que é um escritor espírita, ele fala que toda vez que a gente vai avaliar o nosso processo evolutivo, a gente muitas vezes não se olha com dignidade. A gente olha para o nosso passado, para a nossa existência, como se nós estivéssemos revirando uma lata de lixo. A gente tem nojo de olhar para o que foi a nossa história. E a gente tem que parar com isso, porque nós somos o resultado, sim, das escolhas que fazemos, mas a gente não está desamparado em momento nenhum. Se o mundo lá fora vira para a gente e fala, você não vale nada, Deus vem e fala, mas eu gosto de você. Né? Na verdade, a questão do suicídio, a gente acha que aquela dor é o momento que a pessoa acha que aquela dor, a dor está tão intensa para aquela pessoa que ela acha que se ela acabar com a própria existência, ela vai ficar livre disso. Só que quando chega no plano espiritual, ela vai se deparar com uma situação que não é essa, de tanto conforto assim, né? Oi. A Fátima colocou um comentário aqui. O suicídio, no geral, é uma fuga desesperada. É isso que você acabou de falar aí, né? Das nossas provações. Quando achamos que não vamos dar conta de superar esses desafios diários. Comentário dela, tá? E, na verdade, muito pertinente isso, né? Porque às vezes a gente acha que a gente não vai dar conta mesmo, né? A gente não, a gente estou falando, mas eu preciso abrir uma porta aqui. A gente acha que não vai dar conta de passar, desculpa, tá? Mas que eu tenho um filho gato que ele não sabe pular a janela, não. A gente acha que a gente não vai passar pelo processo de aprendizado, a gente acha que está sozinho. E, no entanto, a gente não está só em nenhum momento. Só que o que acontece? Às vezes, a gente não tem respaldo familiar, a gente não tem uma casa espírita, ou às vezes a gente chega numa igreja, num templo budista, shintoísta, maometano, ou no padre para confessar, não importa. A gente não encontra o abrigo que a gente queria. Porque, na verdade, quando a gente está melancólico, quando a gente está triste, quando a gente está para baixo, a gente quer o quê? Colo, afago, carinho. E, às vezes, quando a gente começa a falar do nosso problema, que a gente acha que o nosso problema é um problemão, alguém vem e fala assim, porque você não sabe o que eu estou passando. Mas eu não tô sendo sem educação, não, mas eu não estou aqui para ouvir o seu problema, estou aqui para você escutar o meu. Né? E aí, o que acontece? Quando eu pedi o Mendes para tocar a música, porque Davi fala, Senhor, eu sei que tu me sondas, porque eu sei que me conheces. Quando a gente faz oração, a gente precisa falar alguma palavra na oração? A gente fala porque a gente quer, né? Mas se a gente elevar o nosso pensamento a Deus, Deus não tem condições de ler o nosso pensamento? Tem. Ele nos conhece? Sim, ele nos conhece. Ele nos conhece como a palma da mão, assim, ele sabe quem que a gente é, as imperfeições que a gente tem, as coisas que a gente faz. E aí, voltando nessa questão do suicídio, né? Você quer falar alguma coisa, Adilson? Não, né? Quando a gente volta à questão do suicídio, a gente tem o suicídio direto, que a pessoa vai lá e comete o ato, né? Eu estava lendo uma matéria ontem, hoje, não sei,
falando que em Juiz de Fora, na pandemia, eles ficaram muito assustados que eles tiveram 100 casos de suicídio por envenenamento. Né? Então, o que quer dizer? A pessoa teve livre acesso ao veneno e, com isso, ela conseguiu o intento que ela queria, né? E aí a gente tem o suicídio indireto, que são as coisas que nós fazemos conosco. Nós nos maltratamos, no que diz respeito à alimentação, aos cuidados que deveríamos ter com esse avatar, né? Com esse corpinho lindo que Deus nos deu de empréstimo, que nós vamos ter que devolver, né? Vai virar adubo, vai virar alguma outra coisa, mas é por empréstimo. A vida está sendo me dada por empréstimo para o meu processo evolutivo, né? E alguns se matam não porque eles são fracos, não, gente, é porque eles não dão conta, né? Eu me recordo um caso de um grande amigo meu, a filha já estava deprimida há muito tempo, e sem o acompanhamento adequado de um psiquiatra. As pessoas acham que o psiquiatra é médico de louco, mas não é, ele é um médico. Assim como homeopata, assim como psicólogo, como ortopedista, como clínico geral, ele tem lá suas habilidades. E às vezes é necessário o uso da medicação, sim, porque o nosso organismo, quando a gente entra num processo grandioso de depressão, o nível de serotonina, os níveis hormonais, eles caem assustadoramente. E, às vezes, o remédio, ele vem como uma terapêutica, a medicação, a terapia, e aí nós vamos trazer o quê? A casa espírita, né? Isso mesmo. Por isso que quando alguém procura um assunto, mesmo que seja cansativo, a gente tem que escutar. Né? Às vezes a gente está com um problema muito maior, né? Mas a gente tem que ser o ouvido que acolhe, né? E aí Davi, quando fala no Salmo 23, Senhor, eu sei que tu me sondas porque me conheces, eu quero chamar a reflexão de todos o Salmo 23. Todo mundo sabe, lembra do Salmo 23? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quando ele faz isso, Jesus se compara ao pastor de ovelhas, né? E as ovelhas dela pastavam onde? Em precipícios. E era muito comum que o pastor fosse acometido de algum crime, de ser morto em função das ovelhas. E quando Davi fala, a sua vara e o seu cajado me conduzem, é porque quando eu estou estreitando para o abismo, Jesus vem, me traz para perto. Quando eu estou estreitando para cair em alguma coisa, Jesus vem com a vara e fala assim, aí não é um bom caminho. Às vezes a dor, ela nos visita, não porque Deus está sendo injusto conosco. Eu não merecia. O que eu fiz para que isso acontecesse? Muitas vezes, nós nem temos a dor, nem temos o sofrimento, mas nós buscamos. Nós buscamos por quê? O que acontece com a gente? A gente entra num processo tão grande de angústia que a gente começa a se comparar com outras pessoas. A gente acha que a outra pessoa é melhor do que a gente. Todos nós temos competências, todos nós temos habilidades. Uns têm habilidades mais que os outros, sim, têm habilidades mais que os outros. Uns têm uma alegria nata, uma forma diferente de nos acolher, de nos mostrar, sim, é verdade. Mas por causa disso, eu sou diferente da Fatinha, por exemplo, ou sou diferente do Toninho? Sou diferente, mas eles são melhores do que eu? Não, somos todos iguais. Né? E o que faz a gente, às vezes, entrar em processo de adoecimento, no processo de depressão, é justamente isso, que a gente acha que a gente não vale nada. Como assim você não vale nada? Deu um trabalhão danado para você reencarnar, poxa. Sabe? Escolheu você reencarnar em Contagem, filha, falando do meu caso, né? De um operário com uma dona de casa. Vai conhecer o povo, a galera, hashtag Tamo Junto, Fraternidade Miramês. Você não acha que isso foi um planejamento, isso não deu trabalho, não? Quantas casas a gente rodou até chegar lá, né? E aí a gente fica pensando que a gente tem preguiça de recomeçar. A gente quer que as coisas aconteçam com mágica. Não existe isso, não, gente. Tem que ter sacrifício. É difícil quando as coisas são da alma, mas tem tratamento. Não vale a pena desistir, porque isso vai passar. Isso é um momento
que você está triste por algum motivo, alguma coisa adveio, e você está buscando uma resposta, mas o suicídio não é a resposta. A resposta, sabe o que é? A vida. A gente tem duas opções, né? Ou a gente vai ser Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, vou ser sempre assim, né? Ou então, ele que não nos ouça, né? Paulo de Tarso. Paulo de Tarso foi gente boa desde o começo? Não. Ele perseguiu os cristãos? Perseguiu. Quando ele entra na cidade, ele fica querendo o quê? Uma resposta de Jesus. Que Jesus falasse com ele alguma coisa. O que Jesus fala para ele? Entra na cidade. Quando Jesus vê que nós estamos passando por um processo de adoecimento, de entristecimento, de algum problema que nós estamos passando, o que ele fala? Entra dentro da cidade, olha para dentro de você, busca ajuda. A gente acha que não funciona. O SOS, aquele quando a gente liga, quando está deprimido e tal, eu fiz uma pesquisa e conversei com uma pessoa que atende lá. Eles conseguem salvar muitas vidas, sabe? Eles conseguem dar conselhos, eles conseguem ouvir, eles conseguem. Às vezes a pessoa quer só ser ouvida. Porque hoje nós estamos numa época que tem um filósofo polonês, eu tenho que olhar como é que fala o nome dele, porque eu não sei não. Bauman. Ele fala que nós estamos no mundo líquido, em que todas as nossas relações, as nossas convivências, elas não são sólidas, elas são líquidas. E pelo fato de ter essa liquidez, ela se dissolve. E ela se dissolve única e exclusivamente por quê? Porque nós estamos com o olhar voltado só para nós mesmos. Nós estamos extremamente tecnológicos e não estamos em nenhum momento fraternos como deveríamos estar. E aí a gente vê, né, que as curas de Jesus, toda vez que Jesus curava, o que ele falava para a pessoa que estava sendo curada? O que é que você deseja que eu faça? Quando alguém chegava a Jesus e falava assim, Senhor, tu podes me curar. O que ele perguntava para a pessoa? Você deseja ser curado? Quando a gente está doente, a gente está no processo de depressão, de entristecimento, achando que a vida não está do jeito que a gente queria, a gente tem duas formas. A gente se posicionar, porque isso é só um desafio, como tantos outros que a gente já vivenciou e vai vivenciar, e a gente dá conta do recado. Só que a gente não dá conta sozinho. Ótima pergunta, Maria Lúcia. A pessoa, quando está começando a ficar deprimida, até quem fala isso é o próprio Manuel Filomeno de Miranda, ela começa a ficar entristecida. Ela perde o gosto. Ela não se alimenta. Ela não quer tomar banho. Ela não dorme pouco. Ela está sempre calada, quieta. Chega casos que ela não toma banho mesmo, de jeito nenhum. Que ela se tranca. Que ela fica o tempo inteiro deitada na cama. Pode ter aí uma influência espiritual? Sim, podemos ter. Mas podemos ter uma influência orgânica? Sim, podemos ter. O próprio organismo reclamando falta de alguma vitamina, de algum nutriente? Sim, podemos. Tem um caso de uma amiga, a mãe dela já é idosa, que é muito comum o idoso ficar deprimido mesmo. E aí ela viu que a mãe estava muito deprimida, aí foi ao médico, né? Ai, chora muito também, verdade. Qualquer motivo é motivo de chorar, né? O dia tá bom, chora, o dia tá triste, chora, né? E aí foram fazer uns exames, ela estava com déficit de vitamina D e C. Aí o médico entrou com suplemento alimentar, ela tá ótima, né? E aí a gente tem que prestar atenção também que tem os sinais. Pode sim, pode começar com pensamentos pessimistas, porque a gente fica achando que a gente não vale nada, né? Muitas vezes a gente tem que... Não, Maria Lúcia, que é isso? A gente tem que pensar que nossa geração,
Se tem alguém aqui que tem mais de 20 anos, que é o meu caso, tem 21, né? Eu e a Fatinha, a gente tem 21, né? É... tem mais gente com cara de 21 aí. Quando a gente é de uma geração Wi-Fi, né? O pai e a mãe olhava, pelo olhar a gente já traduzia o que eles estavam pensando. Eles não precisavam muitas vezes nem falar nada com a gente, né? Era só olhar e a gente já sabia o significado. E hoje os meninos, eles é que mandam. Eles escolhem o lugar que eles querem sentar à mesa. Eles que escolhem o cardápio. Eu saí antes da pandemia, um dia eu fui almoçar para encontrar com uma amiga e fiquei impressionado de um menino de 6 anos escolhendo o lugar no restaurante que ele queria sentar. Escolhendo quem ia sentar do lado dele. Aí eu fiquei olhando aquilo e falei assim, meu Deus, se eu tivesse 6 anos e fizesse um negócio desse, nem sei o que ia acontecer comigo, né? A gente acha que porque eu não tive, o meu filho vai ter. Não tem disso, não. Você resgatou o seu filho lá do plano espiritual, assim como seu pai e sua mãe te resgataram também, para você dar no que você está dando hoje, né? Então, é preciso que a gente olhe com outro olhar, né? Quando Jesus fala, o que a gente deseja? Pode sim. A Fafá está falando que o depressivo pode se tornar introspectivo e até agressivo, sim. Há uma tendência, né? A depressão não tratada pode dissuadir, em alguns casos, algum quadro, algumas patologias mais sérias que os psicólogos que vão saber interpretar, né? Quando a gente tem os encontros, eu separei 4 momentos de ressignificação quando Jesus aponta o desejo da cura. Lembra da mulher da Samaria, a mulher samaritana, que Jesus chega lá e pede para que ela dê água a ele? O que Jesus fala com ela? Você vai beber da água que nunca mais vai te dar sede. Você vai beber a água que sacia a sede. Que água é essa? Do autoconhecimento. Quem investe em si mesmo sabe lidar muito bem com seus monstros. Não é? Quando a gente fala também, a gente tem Jesus com Paulo. Paulo fica lá, olhando para a cidade. E agora? Jesus fala, entra na cidade. Entra dentro de você. Olha o que você precisa melhorar. Faz o evangelho, o culto no lar. Ah, mas o culto no lar vai me ajudar para caramba? Vai sim. Não sei se vocês sabem disso, né? Mas toda vez que a gente faz o culto do evangelho no lar, o lar que faz aquele culto, há uma luminosidade que expande o bairro inteiro, né? Espíritos são trazidos, socorridos, amparados e orientados, mas só o evangelho no lar não dá. Tem que fazer a prática do bem. Ah, mas nós não estamos podendo ir na casa espírita distribuir cesto, mas a gente está podendo arrecadar alimento, tá? A gente pode combinar com alguém para deixar o alimento lá? Uhum. A gente pode orar uns pelos outros? Uhum. A gente pode ouvir as pessoas que nos procuram? Uhum. Olha o exercício de fraternidade aí. Até agora ninguém teve que pôr a mão no bolso, não. Só que nós estamos educando os nossos filhos para que eles tenham coisas e não sejam pessoas. Porque a gente usa da babá eletrônica, o celular, o iPhone, o não sei o quê, para eles darem sossego para a gente fazer as atividades. Aí vem a pandemia e fez o quê com a gente? Jogou a gente tudo dentro de casa. Né? E agora, um outro que eu achei, assim, maravilhoso. A mulher adúltera. Todo mundo lembra da mulher adúltera? Quando ela é trazida, Jesus fica escrevendo lá na areia. Quando ele levanta os olhos, ele vira para ela e fala assim, onde estão os que te acusaram? Ah, Jesus, eles foram tudo embora. Ah, eu não vou te acusar. Vai e não tornes a pecar. Mas será que se ela pecasse de novo, Jesus não ia perdoar? Será que se ela fizesse alguma coisa que não fosse legal, Jesus ia virar as costas para ela? Deus ia virar as costas para a gente se a gente agisse errado? Como a gente faz algumas vezes? Ele nos dá chances redentoras e redivivas todos os dias. Prova disso é o filho pródigo.
Filho pródigo recebeu a herança do pai e foi para a vida. Hashtag tô na farra, vou curtir a vida, as baladas, que ele gasta tudo. Até que um dia a ficha dele cai e ele faz o quê? Eu vou pedir para o meu pai para eu ser servo lá outra vez. Porque eu estou cansado dessa vida que eu estou levando. Quando ele chega lá, o que acontece? O pai vira a cara para ele. O pai recebe ele como? Vocês lembram? De braços abertos. Toda vez que eu quero renovar as atitudes interiores, toda vez que eu quero mudar a minha forma de pensar, eu quero voltar a acreditar em mim, eu preciso. É verdade. Eu preciso ser acolhido. E o pai maior faz o que com a gente? Coloca pessoas, coloca situações no nosso caminho, não é? E isso que a nossa responsabilidade, muitas vezes, é o quê? É que, às vezes, a gente enxerga só as doenças alheias, a gente não enxerga as nossas, não. Porque a gente é tão bom que a gente não tem defeito, né? A gente é o suprassumo de alguma coisa, né? Só que a gente não é, né? O que Jesus quer de nós? O que Deus quer de nós? Você já pararam de pensar? Senhor, o que queres que eu faça? Quando Samuel, lá no Velho Testamento, ele escuta uma voz que chama, ele acha que é o patrão que chama, ele vai até o patrão e fala com o patrão assim, o senhor me chamou? Ele, não chamei, não, pode voltar a dormir. Aí outra vez ele volta, a terceira vez o patrão fala com ele assim, quando você ouvir de novo, fala assim, o que queres de mim? Para que eu seja curado, para que eu saia desse meu processo de depressão, de angústia, de melancolia, o que você deseja? O que você quer? Ah, Teca, mas eu acho que às vezes não tem tratamento para mim. Nossa, você não sabe as coisas que eu penso, as coisas que estão acontecendo na minha vida. Será que eu não sei? Mas eu sei que Jesus sabe, né? E às vezes a gente tem que pensar também, eu estava rindo muito outro dia do Rossandro, que ele falou assim que ele estava num grupo de estudo e tal, e dando uma palestra, e chegou lá, o cara que recebeu ele lá, né, o moço que recebeu ele lá na casa espírita, tinha um vozeirão, né, desse locutor de rádio, aí aquele vozeirão, aí na hora da prece, eu assim, Mestre Jesus, às vezes a gente tem que ser a gente mesmo, sabe? Mestre Jesus, fala alto, né? E agora, onde estão os grandes endividados? Eles estão dentro dos templos. Templo espírita, na igreja católica, na igreja evangélica. Né? Todo aquele que assume atividades para o bem, enche a sua agenda de coisas, ele está devendo. E Emmanuel fala, o devedor anda com a dívida. Né? E a gente tem que parar de olhar para a gente como se a gente fosse sujeito de terceira classe, sabe? Quando a gente estuda a classificação dos espíritos lá, a gente não é espírito perfeito, né? Mas, poxa, a gente também não é espírito imperfeito. A gente tem virtudes, a gente tem qualidades, e são essas coisas que nos fazem sair desse processo depressivo. Porque as pessoas que nós amamos vão partir? Vão. Os relacionamentos podem ser desfeitos? Podem ser desfeitos. Os nossos filhos podem partir antes de nós? Sim. Eu também estou com a minha lotada. A Fatinha falou que a agenda dela está lotada. As pessoas podem partir antes da gente? Mas o mundo não vai acabar. Tem uma outra música que eu gosto, né? Não sei o começo dela, não, que fala: o mundo pode até chorar, mas Deus te quer sorrindo. E Chico vem e fala, numa das suas falas grandiosas, né? Que ele fala, serve sem perguntar até quando ou fazer de exigência. Né? Então, às vezes, a gente tem que servir. Porque quando a gente ameniza a dor do outro, a nossa dor, ela fica diminuta. Ela não vai sumir. Né? Porque vocês concordam comigo que a gente tem um desenho, né? Um arquétipo do que a gente, esse avatarzinho, né? Do que a gente vai cumprir nessa vida? Né? É Noites Traiçoeiras, é isso mesmo, Silvana.
a gente tem um papel a cumprir aqui, né? Eu, por exemplo, tem gente que acha que eu tenho um monte de filho, né? Eu não tenho. Mas eu sou uma pessoa que as pessoas, eu adoto os outros. Vai saber, né, por que é disso, né? E a gente não pode deixar se menosprezar, sabe? Você não é lixo, não, cara. Você está em processo evolutivo. Ser espírita, ser santificado, não é mesmo. Fizeram uma pesquisa nas casas espíritas, em São Paulo, eu acho, por que alguns jovens da mocidade, saídos da mocidade, não frequentavam mais a casa espírita? Sabe qual foi a resposta? Porque meu pai e minha mãe, quando entra dentro do carro depois da reunião espírita, eles ficam falando mal das pessoas, o que a gente vai fazer lá? Não é? Então, a gente tem que pensar que nós somos seres únicos. Não tem ninguém no mundo que tenha a nossa digital. Não tem ninguém no mundo que tenha esse olhar, esse sorriso, essa problemática existencial que nós temos. Mas existe uma saída? Oh, sim, tem uma saída. Quando Jesus fala, vem até mim como você está. Quando lá na lição do Consolador, o que Jesus fala? Vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados, aflitos, agoniados, deprimidos, melancólicos, e eu vos aliviarei. Mas ele fala para a gente ir, né? A gente tem que fazer o esforço da caminhada. E assim como o oleiro, né, que vai construir os vasos, pouco importa se o vaso está trincado, né? É um vaso que vai produzir, é um vaso que vai servir de ornamento, que vai poder ter flores, ter plantas suculentas, orquídeas, samambaias, broto de feijão com a experiência científica de menino, pouco importa. Importa que você seja um vaso, e você foi um vaso escolhido, né? E aí, pensando também nas dores, né? Claro que às vezes as dores vêm até nós. Um casamento que você achava que aquela pessoa era o grande amor da sua vida e a pessoa vai embora. Se relaciona. Oi, Teca. Ai, desculpa, não deu para ler a explanação, a pergunta da Lena. Eu vou te falar, quem foge da igreja não tem dívidas. Não, todo mundo tem. Todo mundo. Emmanuel fala, naquela lição que ele fala assim, ó, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Ele está advertindo o quê? Que você pode até falar que não está semeando, mas você vai colher. E a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente semeia, porque na ida eu estou de chinelo no caminho, mas na volta, se eu tiver que voltar descalço, eu vou dar conta de pisar no mesmo caminho? Porque a vida faz com a gente, muitas vezes, a gente ter um outro olhar sobre as coisas e as pessoas. Eu, particularmente, gosto muito quando acontece isso comigo, porque às vezes a gente faz julgamentos precipitados das pessoas. A gente bate o olho na pessoa, né? Não fica com a cara da pessoa. Mas você não tem que ir com a cara dela mesmo, não. Você tem que ir com a sua cara. Ela vai com a cara dela, você vai com a sua, né? E aí vem a vida e te põe para trabalhar junto com aquela pessoa. Aí você vê virtudes, qualidades naquela pessoa que você antes não tinha visto. Olena, pouco importa a religião que a gente tiver, a gente vai ter dívida do mesmo jeito. Se eu sair da igreja católica e for ser batizado na igreja evangélica e não gostar da igreja evangélica e for virar budista, eu vou ter a minha carga de responsabilidades para responder sim, a qualquer momento, né? E a gente precisa pensar, né? Quando a gente fica pensando na terapêutica, não sei quanto tempo que eu ainda tenho, como tratar, então, essa depressão, essa vontade de, quero acabar com a minha vida porque eu acho que vai acabar? Primeiro, eu recomendo que leiam. Eu li Memórias de um Suicida, eu nunca fiquei tão impressionada com uma obra, né? E eu, geralmente, eu leio e levo para a biblioteca. Esse eu não consegui fazer isso, mas eu posso fazer ainda, né? Só para a gente ter uma ideia, alguns anos atrás, eu fui fazer uma palestra na Casa Espírita, e
E eu falei que eu achava que eu não concordava muito que o espírito ficasse vagando no plano espiritual, não, porque sendo Deus justo, né, e bom, como é que ele deixa um filho seu vagando? Mas peraí, você veio para viver 80 anos, né? Aí você é acometido de um câncer aos 74 anos. Então, quer dizer, faltariam 6 anos para você levar a vida, deixando a vida me levar, né? Como diz o Zeca Pagodinho. Aí você vai aos 75 anos, você comete suicídio. Você ficou com uma bateria aí de 5 anos, né? Então você vai ter que, de alguma forma, depurar isso daí. E Camilo, na Memórias do Suicida, quem não leu merece ler, ele fala justamente isso. Pra vocês terem uma ideia, eu fiquei tão impressionada que tem um capítulo lá que fala daqueles que ficam sendo monitorados 24 horas por dia para não desviarem do propósito de conhecimento para um projeto de uma nova reencarnação. 21:10. Não, 22:10, né? Beleza. Então, o autoconhecimento. Quem que eu sou? Não é o que eu sou, não. Eu sou a Teca, sou filho do meu pai e da minha mãe, eu tenho irmãos, eu tenho sobrinhos, eu não tenho filhos. Essa é a minha pessoa, mas quem é essa pessoa interiormente? Quem é você, Lena? Quem é você, Toninho? Quem é você, Adilson? Ah, eu sou filho. Quando a gente é de roça, vira e fala assim, ah, você é filho de quem? Não é assim que eles fazem? Aí quando fala assim, ah, sou filho de fulano, ah, conhece mais seu pai? Agora na política eu tô vendo os candidatos que eu tô morrendo de rir. Zezinho do açougue. Mas vai porque todo mundo conhece ele assim, né? Então, eu sou uma pessoa que trago as bagagens da minha ancestralidade. Eu sou filha do meu pai e da minha mãe, mas eu fui criada por eles com informações que eles tiveram do pai e da mãe deles. Quando a gente começa a estudar a constelação familiar, a gente vê que o núcleo familiar, ele não é só o pai e a mãe. E hoje, né, a gente também tem que prestar atenção dos novos conceitos de família, que a gente tem que estar mais aberto a isso também. Quando eu era criança, né, eu me recordo que família era pai, mãe, né, homem, mulher e filhos. Hoje não, hoje a dinâmica familiar reconhecida pela Constituição Federal do Brasil pode ser 2 homens, 2 mulheres, pode ser uma mulher, um homem, né? Então, são vários conceitos de família e são resguardados pela lei e devem, assim, ser entendidos. E quando Jesus fala para a gente se conhecer, é a gente olhar para dentro mesmo. Quem olha para fora pode até sonhar, pode até idealizar, mas quem olha para dentro cultiva. Olha as suas possibilidades, as suas virtudes. Só que a gente gosta muito mais de apontar os defeitos alheios do que os nossos. Né? A gente tem qualidades, a gente tem sim, mas a gente também não olha pouquíssimo para as nossas qualidades, sabe? A gente fica, muitas vezes, igual o Arlírio fala, as coisas erradas que eu fiz sim, eu agi equivocadamente, mas eu posso recomeçar. Entende? A qualquer momento eu posso recomeçar. Eu estava conversando com meu sobrinho hoje, que eu não sei andar de bicicleta. Eu tenho 56 anos. Eu sei que não parece que eu tenho 56, não parece que eu tenho 60, né? Eu falei assim, nossa, tinha tanta vontade de aprender a andar de bicicleta. Aí ele olhou para minha cara e falou assim, é a coisa mais fácil do mundo. Só que toda vez que eu tentei, não foi muito legal, sabe? Então, às vezes, a gente tenta as coisas e não dá certo. Mas a gente pode recomeçar. E se eu não conseguir andar de bicicleta, eu vou me frustrar? Não. Eu vou arrumar outra coisa. Eu vou fazer outra coisa. Né? Agora, a gente tem que pensar em outra coisa que é para o nosso processo de crescimento. Para que a gente consiga entender a nossa depressão, a nossa ansiedade, a nossa angústia, a nossa tristeza. O Evangelho no Lar.
Mas evangelho no lar, sozinho, não vale. Ah, não, mas até que eu moro sozinha, eu faço evangelho no lar sozinha. Eu também faço. Não é? E eu não atendo ninguém quando vem nesse horário. Pode acontecer o que acontecer, já estão sabendo que eu estou ocupado com o evangelho no lar. É um momento que eu tirei para mim. É um momento que eu preciso para renovar as minhas forças. E eu aproveito nesse momento que eu estou fazendo evangelho no lar e eu estou estudando 2 obras de Kardec, que é o Livro dos Espíritos e a Gênesis. Eu tiro aquela 1 hora para mim, toda segunda-feira, de 7 às 8. Dá para todo mundo fazer isso? Tranquilamente. E às vezes a gente pensa que a gente precisa ter coisas para fazer o evangelho, que a gente poderia ter bens materiais. Muitas vezes, a felicidade mora em casebres e não mora em palácios. Ter dinheiro não é tudo. Agora, ser uma pessoa melhor, sim, faz a diferença. Faz o seu caminho melhor, sim. Se você está buscando o equilíbrio, o autoconhecimento, faça. Você tem condição de fazer terapia, faça. Se você não tem, vamos buscar outras alternativas. Vamos ver se na casa espírita ou em outros lugares há alguém que possa atender. Né? Agora com a pandemia não, mas a PUC tem um programa de atendimento de psicoterapia sem pagar. Porque às vezes, gente, a gente pensa que a gente não tem problema, mas a gente tem tantas questões nossas internas, de como nós fomos criados, de como que isso refletiu, como que foi a reação, a educação do pai, da mãe, como que isso caiu sobre nós. Isso não faz da gente vítima, não, mas faz da gente artífice da nossa caminhada. Né? A condição de vítima, ela é muito confortável. Né? Porque a gente fala que a culpa é do fulano, eu sou assim porque meu pai me criou assim, eu sou assim porque mãe fez assim. Não. Vamos sair desse lugar aí e vamos buscar olhar de outra forma. Vamos evangelizar essa pessoa. Sabia que 49% das nossas tendências a ciência consegue diagnosticar por causa das uniões das células, né? Do espermatozoide com o óvulo, né? Da carga genética. A ciência consegue provar 49%. Eles estão atrás dos outros 51%. Sabe quanto que eles vão encontrar os outros 51%? Quando eles entenderem o processo da reencarnação. Né? A reencarnação é um processo de gestão de competência. Não é? E não adianta a gente pensar diferente, não. A gente tem habilidades que nós, muitas vezes, não olhamos para elas. Uns têm habilidade de falar, outros têm habilidade de organizar a biblioteca, outros têm habilidade de sair fazendo campanha do quilo, outros têm habilidade de fazer um chá, de fazer um café, de servir um lanche na rua. Outros são monges ou monjas na clausura, fazem o quê? Oram. Estão sendo inúteis? Não. Né? Agora, o que vai nos fazer diferente? É o amor abundante. Quando Jesus fala para nós da terceira revelação, que é o Consolador Prometido, eles nos chamam para ser o quê? Sal da terra e luz do mundo. Mas ninguém ilumina a casa alheia sem iluminar a sua própria casa. Quando temos lá a lição da candeia, acende-se a candeia, a vela, a lamparina, o lampião, e põe-se à frente, e não atrás. Porque o passado, eu já estive lá, e trago as lembranças, as reminiscências, para o meu processo evolutivo. Né? Eu não sei se ela está aí na live, a Rose, psicóloga. Eu gosto muito de dar esse exemplo quando fala dessa questão, assim, né? Porque eu sou meio panda, assim, eu adoro abraçar os outros, beijar, né? Na pandemia, então, eu tô sofrendo horrores, só na base do cotovelo, né? E um dia cheguei para ela brincando, porque eu acho ela uma pessoa extremamente linda, assim, por dentro e por fora. Os demais também não se sintam enciumados. Eu direi para ela e falei assim: você podia me adotar, né?
aqueles filhos carentes, podia me adotar. Eu já sei atravessar a rua sozinho, sei escovar o dente, gosto de ler coisa espírita. Aí ela olhou para mim e falou assim: venha com o que você já é. Muitas vezes a gente não olha para nós outros com tamanho amor que nem a gente olha para as outras pessoas. Né? As conquistas, elas vão acontecer. Mas as conquistas que revestem o ser integral, eu desejo ser curado, eu desejo que me ajude. Não há uma rogativa feita ao plano maior sem resposta. Quando o doutor Bezerra de Menezes fala que toda prece dirigida à Mãe Santíssima, ela não fica parada no tempo. Usando como referência, assim, me veio aqui agora, é uma referência meio de pouca importância, talvez. Lembra do Alto da Compadecida? O filme lá? Quando o Chicó pede para Maria, Mãe Santíssima, intervir, né? Lá. Ele fala, um pedido que você fizer à senhora, ele vai atender. Não é? Então, muitas vezes a gente esquece de olhar para esse amor que nos permeia. Nós somos filhos do grande jardineiro, né? O maçom diria que nós somos filhos do grande arquiteto do universo. Pouco importa o nome que a gente vai dar, é Deus que nos criou e nos colocou aqui. E nos colocou como propósito único de processo evolutivo. Né? A vida vale a pena. Tudo pode mudar imediatamente. Às vezes a gente está num processo de angústia, está triste, está dando tudo errado, tudo errado. Mas basta um voto de serenidade, de confiança, para que as coisas aconteçam firmemente. Né? E acho que às vezes a gente esquece de olhar para a gente com mais misericórdia, sabe? De olhar para a gente com doçura, sabe, sabendo que o evangelho ele vai renascer todos os dias dentro de mim. Porque a hora que eu sair da minha casa, eu tenho a possibilidade de ser aquele servo. Quando eu pego o evangelho segundo o Espiritismo, já vou encerrar, né? Porque se alguém quiser fazer alguma pergunta. Quando eu pego o evangelho segundo o Espiritismo lá nas preces, né? Temos lá uma prece de número 43. Temos também lá uma prece para si mesmo. Né? Por que a gente não ora para a gente mesmo? Né? Qual que é a dificuldade? Né? A gente pede para os outros rezar para a gente, né? Mas a gente não gosta de rezar para si mesmo, não, né? Nós nos conhecemos, sim, gente. A gente sabe onde é nosso calcanhar de Aquiles. E o outro, qualquer que seja ele, no convívio conosco, ele vai nos fazer fortalecer as nossas virtudes quanto as nossas más tendências. Né? Um carro, por exemplo, o mecanismo de um carro, se ele é um carro flex, quem é motorista aí, se eu coloco álcool, é bom. Mas se eu coloco uma gasolina aditivada e vou para a estrada, é igual quando a gente acorda de manhã que está com o olho meio caído, assim, arregala o olho, igual quem toma energético, sabe? Vamos tomar o energético do amor, da vida. Nossa, que coisa mais boa que é estar aqui. Que coisa boa vocês terem essa paciência que vocês estão tendo comigo de me ouvir, com essa voz de taquara rachada. Estão me ajudando. Sabe o que vocês estão fazendo comigo? Exercício fraterno. Sabe o que vocês estão fazendo comigo e que nós todos juntos estamos fazendo uns pelos outros? Acolhimento. Nós estamos mostrando as nossas competências. Né? E eu não sei se eu encerro com a prece, como que é, porque eu fico nervosa toda vez que eu vou fazer uma live. Eu li Não, horrores. pode Né? ficar calmo, viu, Teca? Pode acalmar, tá tudo tranquilo, excelente. Né? E a prece, nós vamos sentar aí a prece com a música que eu pedi É verdade, é pro verdade. Wagner, né? Pedi para ele já preparar para nós lá.
E Eu vou, muitíssimo obrigado, Teca, viu? eu que agradeço. Foi excelente. Uhum. E, né, esse convite para entrarmos dentro da cidade, né, de buscar o autoconhecimento, né, é É verdade. descobrir Deus dentro de nós, né? É, Onde não. vamos ter a alma aliviada, a Uhum. alma não E, vai chorar, né? não, e também, né, e também de pensar, encerrando aqui, de pensar que às vezes a vida, ela nos surpreende. Não é fazer um miojo, né? Com certeza. Dá mais trabalho do que fazer um miojo. Olha, muita gratidão, desejo muito amor, muitas vibrações de luz a todos vocês, aos espíritos nobres que estiveram conosco, viu? Muita gratidão mesmo, muito obrigada. Valeu, Teca. Toca a música aí, seu man. Não, só o professor Wagner vai colocar para nós ali o Miramês, porque essa semana foi o aniversário da Casa Miramês, né? Então nós vamos dar continuidade aí, né, nesse último estudo da semana, de ouvir mais uma vez o hino, e tem até uma historinha desse hino, se o Wagner puder contar para nós também. Mas antes disso, eu queria conversar com você sobre o que a coordenação está propondo, né, que é de alterar, né, o horário da live, né, de terça, né, e de quarta. De terça-feira, ontem, o Ricardo já conversou com o pessoal, parece que a maioria já está de acordo. Então, ele pediu para que olhasse também, né, com vocês, hoje, de quarta-feira, né, a questão dessa mudança do horário, porque a reunião nossa lá na casa realmente começa às 8 horas, 20 horas. Então, seria de 20 horas, né, às 21 horas, 1 hora, tá? Aí vocês podem se manifestarem aí, se quiserem dar opinião, tá? Porque o pessoal de terça-feira, da palestra de terça-feira, da reunião de terça-feira, eles já vão, na próxima semana, eles já vão fazer nesse horário de 20 horas. Aí eu queria ver com vocês, tá tudo tranquilo? Podemos também aderir a esse horário, né, de 20 horas? Então tá joia. Tranquilo aí, né, pessoal? Então tá dado o recado aí, tá? Deixa eu ver com o Wagner aqui agora. Se o Wagner não conseguir entrar, nós pede o somente para tocar mais uma música. Ah, ele tá aí. Ok, então, você quer que fale um pouco sobre a música? É só um. É um Isso, pode relato falar. de 1 minuto só. Essa música, ela foi recebida mediunicamente pela Maria Aparecida Oliveira Silva, que é uma das fundadoras da Fraternidade Miramês, né? E ela recebeu essa música em forma de partitura, e segundo relatos dela para mim, ela não sabe, né, não sabia ler partituras, recebeu dessa forma, e o espírito que passou para ela essa música é Irmã Marta. E a Aparecida, então, passou para a maestrina Neide Ziviani para fazer arranjo e direção musical, onde foi gravado, então, este CD, né, do Coral Albran, que contém essa música do irmão Miramês. Isso foi gravado, então, no período de abril a dezembro de 1998, no estúdio Bemol. Vou colocar para vocês agora ouvirem. O exemplo de Paulo seguindo, leva ao jovem e ao velho, lições que se dão a servindo. Nas agruras da vida, no desespero da dor, és mensageiro
Missões ensinam a servir. Nas agruras da vida, no desespero da dor, és mensageiro da luz, instrumento sublime do amor. Mais um farol a brilhar, luzeiro na terra desça, com brilha luz, divulgando a doutrina imensa. Mira vez, mira Muito obrigado aí, Wagner. Muito obrigado a todos. Nada. Né, que a luz de Miramês ilumine a residência e o coração de cada um de vocês. E até a próxima. Ô, Antônio, Oi. na terça-feira devia ser às 9, porque tem um estudo da evangelização de 7h30 até às 9 horas. Entendi, ô Maria Esmeralda. Bom, isso aí foi o que a coordenação pediu que eu passasse, sabe? Eles já, como se diz, já estão com isso já resolvido, viu? Beleza, Tá bom? beleza. Obrigado. Obrigada a você. Boa noite. Boa noite. Boa noite.